Então parece que nós temos agora um novo salário mínimo para 2022, né? O novo valor vai ser R$ 1.212, valendo a partir do mês de janeiro de 2022. E aí, isso é uma coisa boa? Isso é uma coisa ruim? Isso não faz diferença? Bom, para mim não é bom, mas poderia ser pior, mas eu já falo sobre isso. Antes disso, não se esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário neste vídeo, se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e, claro, se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui e você quer me apoiar de alguma forma, se torne membro do meu canal clicando aí embaixo no botão Seja Membro. Com valores a partir de R$ 2 por mês, você pode colaborar aqui com o meu trabalho, aqui com este meu projeto, para que eu possa entregar um trabalho cada vez melhor, fazer produções mais elaboradas, mais sofisticadas. Todos os apoios que eu recebo são muito importantes, eu agradeço a todos que me auxiliam de alguma forma. Não se esqueça também de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, Instagram, Twitter, Telegram. Eu posto conteúdos diferentes por lá também, e a gente nunca sabe quando a gente vai acabar sendo banido de alguma das plataformas, então é sempre bom ter também conteúdos em outros lugares para que a gente possa continuar o trabalho. Mas voltando então a falar aqui da questão do salário mínimo e do reajuste que será feito agora no mês de janeiro de 2022. Todos os anos o salário mínimo é reajustado, de fato, a gente já sabe bem como é que funciona. Basicamente, esse reajuste deve levar em conta o crescimento da economia e também o aumento da taxa de inflação, o índice IPCA. Geralmente é assim que se formula o aumento do salário mínimo, o reajuste dos valores do salário mínimo. Acontece que pelo terceiro ano seguido não vai haver o chamado ganho real no reajuste salarial. Ou seja, em outras palavras, isso significa que o reajuste vai apenas cobrir o avanço da inflação, não vai haver um ganho acima da inflação. Ele vai apenas manter o valor, atualizando ele com base na perda do valor do poder aquisitivo da moeda brasileira, do real. Algo que tem acontecido durante todo este governo do presidente Bolsonaro. Os 3 últimos anos, tem um gráfico que eu vou mostrar aqui depois para vocês, não houve ganho real no salário mínimo, diferente de outros períodos em que houve sucessivos ganhos referentes ao crescimento econômico, ou sei lá, outros critérios arbitrários. Quais são os cenários possíveis de reajuste salarial? Primeiro eu preciso dizer, embora talvez seja desnecessário, que do ponto de vista libertário não deve haver um salário mínimo, porque ninguém deve ser obrigado a pagar determinado valor pelo trabalho de alguém, nem ninguém pode ser impedido de trabalhar para outra pessoa abaixo de determinado valor, que é o que o salário mínimo faz. Ele proíbe os patrões de contratarem pessoas que recebam menos do que aquele valor e proíbe pessoas de trabalharem por menos do que aquele valor estipulado pelo governo, estipulado pelo Estado. Então, do ponto de vista libertário, não há o que dizer. O salário mínimo é antiético e não deveria existir. Agora, do ponto de vista econômico, o melhor cenário também seria não existir nenhum salário mínimo, porque salário mínimo, como a gente sabe, causa desemprego. O segundo melhor cenário seria haver uma diminuição do salário mínimo. Continua existindo, mas ele vai ficando com valores cada vez menores ao ponto de ser irrelevante. Ele vai ser um valor pelo qual ninguém trabalharia de qualquer forma, né? O terceiro melhor cenário seria ele ficar no mesmo patamar, ou seja, ele não diminui, não é reduzido o valor desse salário, mas ele também não aumenta. Nenhum desses 3 cenários, que seriam os melhores no meu ponto de vista, é permitido pelas regras estatais atuais. Então, o que nós temos neste ano, mais uma vez, é o quarto melhor cenário, né? Que não chega a ser bom, mas também não é ruim, que é nós termos o salário mínimo sendo apenas reajustado de acordo com a inflação, ou seja, na prática ele está mantendo o valor que ele tinha no ano passado, tendo apenas o reajuste da desvalorização da nossa moeda. Então, esse cenário não é bom, porque o salário está subindo, mas poderia ser pior, né? Ele poderia ter um ganho real, que é o quinto cenário, que é o pior de todos, que é ele de fato aumentar, porque isso aí traria toda a sorte, toda a gama de problemas que nós conhecemos bem. Aqui no site do G1, nessa notícia que eu estou acompanhando aqui falando do salário, nós temos aqui um gráfico mostrando a evolução salarial, a evolução do salário mínimo ao longo dos anos. E tivemos alguns ganhos reais aqui, nessa coluna aqui é o aumento real do salário mínimo, ou seja, já descontada a inflação. E eu vou te falar, em abril de 2006 nós tivemos um reajuste de 13% do salário mínimo, um aumento real do salário mínimo, ou seja, 13% mais o índice da inflação. Nossa, isso foi bastante generoso, você não acha?
Será que tem a ver com o fato disso aqui ter sido um ano eleitoral? Será que tem a ver com o fato de que o Lula estava enrolado com o mensalão em 2005 e precisou fazer alguma coisa para alavancar seu capital político? Não sabemos. 13% de aumento real é muita coisa. O que se argumenta geralmente em relação a esse aumento real? É que ele acompanha o crescimento da economia. Mas será que a economia brasileira estava crescendo tanto assim nessa época, a ponto de justificar um aumento dessa magnitude? Eu consultei aqui também uma tabela com todos os salários mínimos, com a série histórica, começando lá em 1994, que foi quando foi instituído o Plano Real. O salário mínimo na época era R$ 70, acredite você ou não. Mas como houve um brusco aumento para o ano de 1995, eu prefiro levar em conta este salário aqui de R$ 100 de 1995, de maio de 1995, como referência para nós compararmos com o salário atual. Se o salário que vai ficar vigente a partir de janeiro é R$ 1.212, isso significa que houve um aumento de mais de 1000% no salário mínimo de lá para cá. E qual foi o aumento da inflação? Qual foi o índice IPCA acumulado daquele ano até agora o final de 2021? Estamos falando aí de uma inflação de 600% aproximadamente. Ou seja, a diferença entre a valorização do salário mínimo e a inflação deveria refletir o crescimento econômico do país. Mas será que o Brasil cresceu 400% de lá para cá, nesse espaço de 20 e poucos anos? É claro que não. Ou seja, esse aumento aqui do salário mínimo nesse período todo não se deveu apenas a um reajuste inflacionário, não se deveu apenas ao crescimento econômico, mas também a políticas eleitoreiras, provavelmente, o que na prática resulta apenas em um encarecimento da mão de obra no Brasil, que já é bastante cara. Nenhum político consegue aumentar o valor do trabalho por meio de uma canetada. A única coisa que faz o trabalho valer mais, ou seja, os salários subirem, é o aumento da produtividade da população em geral. E a produtividade do brasileiro está estagnada há muito tempo, muito devido à absurda lei trabalhista que vigora nesse país, que engessa as relações trabalhistas, torna muito difícil você empregar pessoas e cria uma série de entraves e dificuldades para que o trabalho se modernize, que o trabalho fique uma coisa mais dinâmica e, por consequência, mais produtiva. Então, o brasileiro fica refém de reajustes salariais impostos, seja pelos governos, como é o caso aqui do reajuste do salário mínimo, seja por causa dos sindicatos também, que fazem os reajustes anualmente também. Aliás, a questão sindicalista vale também um artigo aqui para nós comentarmos a respeito da absurda questão sindical no Brasil. Mas então nós temos esse reajuste aqui, mais um reajuste do salário mínimo para o ano que se inicia agora. É claro que para quem recebe pode ser interessante, porque de fato a inflação corroeu o poder de compra do salário durante o ano de 2021, tem feito isso com muita frequência. Esse ano, de fato, a inflação superou os 2 dígitos, 10,02% de acordo com a previsão que estão fazendo, que pode ou não se mostrar correta nas próximas semanas. Mas o fato é que o salário mínimo que é estipulado pelo governo não é de fato o salário mínimo. O salário mínimo real, nenhum governo, nenhum estado consegue mudar, porque esse salário mínimo é zero, que é quanto recebe quem não tem emprego. As pessoas desempregadas têm um salário de R$0, $0, 0 pesos, 0 Bitcoin, qualquer moeda que você queira utilizar para fazer a referência. E governo nenhum consegue mudar isso. O Estado é incapaz de alterar essa regra econômica básica. O menor salário existente é zero, que é aquilo que recebe quem não trabalha, quem não tem emprego. O que o dito salário mínimo imposto pelo governo consegue fazer é empurrar mais pessoas para essa condição, porque ele eleva o piso salarial, que é aquele mínimo que a pessoa pode receber para trabalhar. Todos aqueles que não têm condições produtivas de gerar valor para a empresa, para o seu empregador, acima desse valor mínimo estipulado pelo governo, obrigatoriamente vão ser lançados para o salário mínimo real, que é zero, porque eles ficarão desempregados, não terão colocação no mercado de trabalho. O que o salário mínimo faz é quebrar os primeiros degraus da escada econômica, tirando a oportunidade de pessoas ou que não têm experiência porque são muito jovens, ou então porque já são muito velhas e têm dificuldade em se recolocar no mercado de trabalho,
ou então porque são pessoas que não têm muito conhecimento, muita formação e acabam não sendo muito produtivas, todas essas pessoas ficam à margem do mercado de trabalho por causa de coisas como o salário mínimo. Então, essa é mais uma das tragédias da intervenção do Estado na economia, especialmente no campo do trabalho, que é algo que nós vemos muito acontecer aqui no Brasil. O Estado querendo ser paternalista, querendo dar boas condições para os trabalhadores, consegue apenas colocar mais pessoas em condições ruins de trabalho, recebendo salários precários e, na maior parte das vezes, na maior parte dos casos, acabando ficando desempregadas também. Então, nada de novo aí, todo ano nós vemos isso, o salário mínimo sendo reajustado, ano após ano, essa intervenção estatal injustificável que causa desemprego e que prejudica a economia, chamada salário mínimo, continua vigendo. Melhor seria se ela fosse extinta de uma vez. Quem sabe nós veremos isso em algum momento. Ou quem sabe as pessoas vão começar a migrar tanto para o campo de trabalho informal que as leis estatais, as regras estatais de trabalhismo vão acabar não se aplicando às pessoas, né? Quem sabe? Os próximos anos vão nos dizer como é que as coisas vão acabar acontecendo, qual vai ser o futuro do trabalho aqui no Brasil. Espero que você tenha gostado deste vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário aí e até a próxima!